Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero falar um pouco para vocês a respeito de um conteúdo que está entre a página 112 e a 114 do nosso livro didático, certo? É um conteúdo mais, digamos assim, adiantado do estudo de lógica, ok? Se for o caso, se vocês precisarem, eu posso colocar o link das aulas anteriores, porque nessa aula de hoje eu quero falar especificamente sobre falácias, certo? Que é o estudo de argumentos, né? O estudo das falácias faz parte do estudo dos argumentos, já que falácia é um tipo de argumento, certo? Só que a falácia é um tipo de argumento que se caracteriza por uma coisa bem específica, né? É um tipo de argumento que aparenta ser correto, certo? Se ele não for devidamente analisado, se ele não for esmiuçado, se a gente não prestar atenção, ele dá a impressão de ser correto. No entanto, a falácia é um argumento falso, ok? Quando esse tipo de argumento é utilizado intencionalmente, certo? Quando alguém elabora uma falácia de forma intencional para enganar o interlocutor, aí a gente chama de sofisma. Então, o sofisma é a falácia intencional. Por que eu destaco isso? Porque é muito comum ocorrerem falácias, certo? Nós mesmos, qualquer pessoa pode elaborar um argumento que é um argumento falso, no entanto, aparentemente, para a própria pessoa, é um argumento verdadeiro. E ocorre muitas vezes que depois você para pensar e diz, não, mas espera aí, tem um erro nesse argumento, né? Então os próprios filósofos, às vezes, cometem falácias, certo? E daí a importância do debate, porque um filósofo, ou um interlocutor qualquer, né? Não precisa ser necessariamente um filósofo, mas eu estou falando isso só pelo fato de que faz parte do estudo, né, da filosofia e da lógica. O interlocutor pode apontar o erro no argumento do seu oponente, certo? Então, primeira coisa é isso, né? A falácia ela dá a impressão de ser correta, no entanto, é um argumento falso. Por que passa a impressão de ser correto, né? Pelo seguinte, a falácia, essa impressão de correção dela, ela pode se dar tanto pela forma quanto pelo conteúdo do que é falado, certo? Um argumento, ele tem a forma e tem um conteúdo. Então, já que a gente está dizendo que falácia é um argumento falso, o que seria um argumento correto, né? Vamos relembrar um pouco aqui o que significa um argumento e, mais precisamente, o que significa um argumento correto. Bom, a gente tem que lembrar que existem dois elementos nos argumentos, dois aspectos que têm que estar juntos para que um argumento seja considerado correto, que é a verdade e a validade, certo? A validade é uma coisa, a verdade é outra, ok? O argumento correto é aquele que ele é ao mesmo tempo válido e verdadeiro. O que a gente está entendendo aqui por verdade de um argumento? A verdade de um argumento, na teoria mais aceita, digamos assim, de forma mais comum, que é a da verdade por correspondência, a verdade é uma característica das proposições quando o conteúdo ou significado das proposições correspondem ao mundo, correspondem aos objetos ou fatos do mundo, certo? Então, a correspondência entre o conteúdo das proposições e o mundo externo é o que dá essa característica da verdade de uma proposição. Portanto, verdade tem a ver com o que é dito, certo? Com o que, com o conteúdo. Já a validade é outra coisa. A validade é a forma como as premissas de um argumento estão conectadas ou relacionadas. Se essas premissas estão conectadas ou relacionadas de uma maneira que a conclusão se segue necessariamente delas, ou seja, eu não posso tirar uma conclusão diferente,
ou seja, nesse sentido, né, que a conclusão se segue necessariamente das premissas. Então, nesse caso, eu tenho um argumento válido, certo? Então, a validade, ela tem a ver com o como e não com o que. Ela tem a ver com a forma e não com o conteúdo. Então, recapitulando, verdade tem a ver com o conteúdo das proposições, se eles correspondem ao mundo, e validade tem a ver com o modo em que eu encadeio as proposições. Se eu encadeio elas de um modo que eu posso tirar uma conclusão necessária, aí eu vou ter um argumento válido. A verdade tem a ver com o conteúdo e a validade com a forma. Então veja só, como é interessante. Eu posso ter argumentos válidos, porém não verdadeiros. Do mesmo jeito, eu posso ter argumentos cujas premissas são verdadeiras e, no entanto, o argumento é inválido, certo? Por isso que a característica do argumento correto é o argumento que é válido e verdadeiro ao mesmo tempo, ok? Então, explicando de uma forma talvez mais clara, eu posso elaborar um argumento com premissas verdadeiras e, no entanto, eu encadeio elas de um modo mal feito, que a forma como eu falo, a forma como eu expresso, invalida o argumento, certo? E eu posso também elaborar um argumento válido, que a conclusão se segue necessariamente das premissas, no entanto, essas premissas serem falsas, né? Podem ser falsas, ok? Bom, aqui eu coloquei dois modos bastante conhecidos, são os modos mais básicos de elaborar um argumento, certo? Aqui, essa primeira linha é a premissa 1, essa segunda linha é a premissa 2 e o que está abaixo aqui é a conclusão, certo? Então, tanto no modus ponens quanto no modus tollens, eu tenho premissa 1, premissa 2, conclusão. Premissa 1, premissa 2, conclusão. O que significa modus ponens? Em latim, né? O modo de pôr, ou o modo de afirmar, certo? É o modo de firmar ou afirmar um argumento. Em lógica clássica, a gente chama de modus ponens. E modus tollens significa o modo de tolher, ou o modo de negar, ok? Então, aqui, para exemplificar, né? Para dar um exemplo mais claro para vocês, de argumentos válidos, disso que eu acabei de dizer. Só que aqui é a fórmula, né? Nessa forma ou fórmula, eu posso colocar qualquer conteúdo, certo? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: se chover, o chão estará molhado, ficará molhado. A gente lê dessa forma, né? Se P, então Q. Ora, P, ocorreu P, logo ocorreu Q. Se chover, estará molhado. Choveu, logo o chão ficou molhado. Então, aqui é a formulação de um argumento numa forma válida. Eu parto de um condicional, né? Eu estou dizendo, se ocorrer isso, ocorrerá isso. A primeira premissa é um condicional. A segunda premissa é a afirmação dessa parte aqui, desse elemento da primeira premissa, né? Se chover, estará molhado. Choveu, logo o chão ficou molhado. Então, esse argumento aqui, o modus ponens, eu estou colocando um conteúdo, né, nessa fórmula, e é um modo em que o argumento é válido e ao mesmo tempo verdadeiro, inclusive porque está chovendo mesmo. O modo de negar, o modus tollens, né, a gente lê o seguinte: se P, então Q. Não que, né? Esse tiozinho em lógica também significa negação, né? A negação de que. Então, se ocorrer P, ocorrerá Q. Não ocorreu Q, portanto, não ocorreu P. Se chover, estará molhado, certo? Não está molhado, o chão não está molhado, então é porque não choveu. Esse modus é o modo de negar e esse aqui o modo de afirmar, ok?
Por que eu estou apresentando esses dois modos? Porque as falácias, elas podem ser tanto chamadas de falácias formais, quanto de falácias informais. São dois tipos diferentes de falácias. As falácias formais e as falácias informais. As falácias formais, como o nome já sugere, tem a ver com a forma, certo? Com a forma com que o argumento com que as premissas são encadeadas. Lembrem que a validade do argumento depende da forma e não do conteúdo. Então vamos ver o que seriam falácias formais, falácias que têm a ver com a forma com que as premissas são encadeadas. Aqui eu coloquei dois exemplos que também são muito recorrentes. O modus ponens, se ele é utilizado de uma forma incorreta, mal elaborada, ele leva à falácia da afirmação do consequente. Como é que é essa falácia formal da afirmação do consequente? Veja só, eu digo, se P, então Q. Ocorreu Q, então ocorreu P. Aqui eu incorro numa falácia. Esse argumento feito desta forma está errado, está inválido, certo? É um argumento inválido, falacioso. Aparentemente, talvez não, mas não estou percebendo o que ocorreu aí. Veja só, por que é chamada de falácia da afirmação do consequente? No modus ponens, que é o argumento válido, eu digo que se ocorrer P, ocorrerá Q. Depois, eu observo que ocorreu P. Então, ocorreu o quê? Aqui na falácia da afirmação do consequente, eu digo que se ocorrer P, ocorrerá Q. Depois eu observo que ocorreu Q. E daí eu quero concluir que ocorreu P. Só que eu não posso concluir isso. Por isso que é uma falácia. Por que eu não posso concluir isso? P só seria uma conclusão necessária aqui se, ao invés de eu usar um condicional, eu usasse um bicondicional ou uma biimplicação. Ou seja, se eu dissesse se somente se P, então Q. Ou seja, eu ia deixar fechado, a condição fechada. Que só ocorreria em um caso, que seria a ocorrência de P. Esse seria um bicondicional, que ocorrerá se e somente se P. Se eu dissesse isso e depois observasse que Q ocorreu, então eu poderia concluir que P também ocorreu, porque a única condição para Q ocorrer seria P. Mas no caso de um condicional simples, não é. Eu só estou dizendo aqui, nesse caso, que caso ocorra P, Q também ocorrerá. Mas eu não estou tirando a possibilidade de que se ocorrer X, Q também ocorrerá. Eu não estou tirando essa possibilidade. Então, eu não posso concluir P aqui. Por isso que isso se torna uma falácia, chamada falácia da afirmação do consequente. Certo? Por exemplo, usando o mesmo conteúdo. Se chover, estará molhado. Certo? Depois eu observo, está molhado, então choveu. Não posso concluir isso. Por quê? Porque pode ter sido só a árvore chorando. A árvore chorou lá, aquelas gotículas que caem, molhou o chão. Ou então o carro-pipa passou e derramou água. Ou seja, não choveu e o chão está molhado. Certo? Então não posso concluir que choveu. O mau uso do modus tollens, ele leva à falácia da negação do antecedente. Como é que é essa falácia da negação do antecedente? Aqui eu digo, se P, então ocorrerá Q. Depois eu vejo que não ocorreu P. E daí eu quero concluir que não ocorreu Q. Esse caso também é uma falácia. Eu não posso concluir isso aqui, certo? Da mesma forma, eu estou dizendo que caso ocorra P, ocorrerá Q. Depois eu observo que não ocorreu Q. E daí eu quero concluir que não ocorreu o quê? Mas eu não posso concluir isso. Essa conclusão não se segue necessariamente das premissas. Por isso é inválida. É um argumento inválido, portanto, uma falácia. Utilizando o mesmo conteúdo. Se chover, estará molhado.
Não choveu, portanto o chão não ficou molhado. Não posso concluir. Por quê? Porque o carro-pipa passou e molhou o chão. Porque a árvore chorou e molhou o chão. Porque, sei lá, milhões de pessoas enganadas passaram chorando e molhou o chão. Então, eu não posso concluir que o chão não está molhado pelo fato de que não choveu. Ok? Então, tem a ver com a forma. Por isso que são chamadas de falácias formais. Porém, a gente tem também as chamadas falácias informais. As falácias informais, ou falácias de conteúdo, né? Elas têm a ver com o que é dito, com o conteúdo e não com a forma. Né? Elas são bem mais numerosas e bem mais recorrentes, são bem mais comuns, certo?